passagem, mas nós vamos ler aqui esse comentário da sexta-feira, que é o resumo da semana. É mais alguns complementos ao que foi estudado, ao que foi recapitulado durante a semana. Essa semana nós vimos apenas a entrega da lei. Nas próximas, nós vamos ver as outras leis. As leis civis, algumas leis... Apenas as leis civis, próxima semana. Aí na outra é que vai ser mais alguns detalhes sobre a entrega da lei ao povo. Aí só depois é que vai falar sobre o bezerro de ouro. Mas para nós refletirmos, para nós colocarmos no nosso coração, devemos nos lembrar da importância da lei. Por que Deus se revelou daquela maneira para o povo? Por que Deus se revelou através do monte fumegante? Por que Deus fez todo aquele espetáculo para mostrar a lei ao povo? Qual foi o objetivo de Deus com isso? Então, Ellen White explica, diz o seguinte: Deus pretendia fazer da ocasião em que pronunciaria sua lei, uma cena de impressionante e respeitável grandeza, à altura do exaltado caráter daquela lei. Ou seja, se a lei fosse entregue de uma maneira bastante simples, de uma maneira convencional, de uma maneira assim, sem nenhuma espetacularização, isso não iria causar uma impressão de que aquilo é uma coisa de Deus. Porque se Moisés um belo dia aparecesse com as duas tábuas escritas, o povo ia pensar: Moisés, você passou o noite todo fazendo isso? Então, com a montanha daquele jeito, com a presença de Deus, com a glória de Deus sendo manifestada daquele jeito tão grande, eles não iam ter dúvidas de que aquilo foi cunhado, que aquilo foi escrito por Deus, de que aquilo ali teve a obra de Deus ali. Então, Deus ele fez toda aquela glória, todo aquele espetáculo para impressionar o povo de Israel. Da mesma maneira que quando Jesus foi se encontrar com Moisés e com Elias, lá no monte, e levou Pedro, Tiago e João, ele não ficou da aparência que ele estava, com aquelas roupas gastas, com aquele rosto cansado, com os pés descalços que ele andava. Ele se transformou com a glória que ele tem como Deus, com as vestes gloriosas, com a luz, com a aparência divina que ele tinha quando ele está como Deus, para impressionar os discípulos de que ele é Deus. Vocês tinham alguma desculpa de que ele não era? Vocês tinham alguma dúvida que ele não era? Ali naquele momento eles tiraram. Não tem como a pessoa se envolver de glória daquele jeito se não for o Filho de Deus. Tanto é que depois ele vai dizer, Pedro, ele vai dizer que eles foram testemunhas oculares de que eles viram a divindade, a glória de Deus. Quer ver? Em 2 Pedro 1, verso 17, 18, ele conta isso, de que ele viu pessoalmente a glória do Senhor Jesus. Então Deus, às vezes, ele aparece dessa maneira gloriosa para impressionar a mente de quem está assistindo. Então o povo precisava compreender que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus devem ser consideradas com a maior reverência. Por isso que o santuário tinha toda aquela... Não era apenas a tenda. A gente pensa que a rotina do santuário era só aquela coisa mecânica, era só aquela tenda, aquele pátio, os animais indo para lá e voltando. Não tinha nada sobrenatural ali. Mas em cima do santuário, a nuvem ficava em cima do santuário. E de noite, a nuvem ficava com aquela mescla de fogo e ficava com uma aparência gloriosa de noite. Uma coisa assim... Tinha a nuvem misturada com fogo durante a noite. Então isso era algo maravilhoso de se olhar. O centro do acampamento era a casa de Deus. E a casa de Deus era envolta em glória, em luz e majestade. Tudo isso para impressionar o povo de que somente o Deus deles era o Deus de verdade. Agora me diga, como é que a pessoa, vendo isso, com essa glória toda, essa majestade toda, esse poder todo, não, vou fazer um bezerro de ouro. Eu prefiro o bezerro de ouro do que isso aí. O bezerro de ouro,
bezerro de ouro vale a pena. Tá, um negócio que vale a pena é um bezerro de ouro. Negócio de mar se abrindo. Negócio de nuvem de dia, fogo de noite. Negócio de maná todo dia pra gente comer. Isso aí, essas demonstrações aí não me convencem não. Eu quero um bezerro de ouro. Bezerro de ouro é que vai preencher o que a gente está sentindo. Me diga se isso vale a pena. Não vale. Então, Deus ele fez de tudo para impressionar a mente desse povo, mas eles queriam algo mais do que isso aí. É um negócio que não dá para entender. Aí a gente também tem essas histórias, né? A gente tem tudo isso aqui escrito. Claro que a gente não chegou a ver nenhum desses milagres, a gente vê outros milagres no nosso dia a dia. Aí a gente ainda fica com dúvida se Deus está olhando por nós, se Deus está nos acompanhando, a gente está do mesmo jeito. Então, o princípio da reverência brota da compreensão da majestade de Deus. Ao contemplar a sua glória, o coração se enche de gratidão e o orgulho é humilhado. Então, qual é a reação que um pecador deve ter quando ele se encontra diante de Deus? Quanto mais perto vemos a sua santidade, mais vemos as nossas imperfeições, levando-nos a ter a sede de sua presença transformadora e o desejo de ser semelhantes a ele. Qual era a reação de todo profeta, de todo personagem bíblico quando ele se encontra diante de Deus? Ele cai de joelhos, ele se prostra, ele perde o fôlego, ele perde as forças, ele diz: se afaste de mim que eu sou um homem pecador, eu tenho os lábios impuros, eu não sei falar. Moisés disse que não sabia falar, Isaías disse que tinha lábios impuros, Daniel ficou quase morto, João também ficou prostrado. Todo personagem que se encontra diante de Deus, ele desaba, ele reconhece que é pecador. Quando o fariseu e o publicano entram no templo, o publicano ele abre o seu coração, ele bate no peito de ser propício a mim pecador, mas aí o fariseu, achando que é alguma coisa, fica lá se orgulhando diante da presença de Deus. Então, que grupo você está? De que lado você é diante da presença de Deus? Você é do lado que tenta contar alguma vantagem, se achar alguma coisa diante de Deus? Ou é a pessoa que se humilha, que reconhece que diante de um ser tão perfeito você não é nada? Diante de um ser que está acima de tudo, acima do tempo e do espaço, que é o dono de todas as coisas, quem é você para se achar alguma coisa diante dele? Você é sujo, você não vale nada, você não presta. Você só vale porque ele morreu por você, porque o valor que você tem é ele que lhe dá. Você por si só não tem valor. O valor que você tem é ele que deu para você. Entendeu? É exatamente isso. Então, saber quem somos em contraste com Deus e sua lei nos torna dependentes da morte substitutiva de Cristo por nós. Então, reconhecendo que você não é nada, reconhecendo que diante de um Deus tão perfeito você se encontra perdido, aí você corre para Cristo, que Cristo que mantém, que deixa você salvo. Amém? Amém. E a presença de Deus, gente, andar na presença de Deus é a terapia de Deus para todo pecador. Quando Deus se encontrava com Abraão, aí Deus dizia para Abraão: olha, ande na minha presença, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Seja perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. A perfeição é algo que a gente só vai alcançar quando essa natureza que a gente tem for substituída pela natureza celestial. Mas até lá, Deus só vai fazer essa mudança geral, essa mudança completa, essa troca de natureza, se nós estivermos matando essa natureza que nós temos até chegar lá. Você não pode ir alimentando essa natureza pecaminosa, porque quando você chegar lá, não tem como você trocar uma coisa que você já não vinha matando ela aos poucos até chegar o dia da volta de Jesus. Então Deus só vai substituir essa natureza se você já vier minando ela até chegar aquele dia. E como é que a gente vai destruindo a natureza pecaminosa, deixando de alimentar ela e alimentando a espiritual? Andando na presença de Deus. Enoque andou com Deus, ele já não era porque Deus tomou ele para si. Porque ele ia renunciando ao pecado, ia renunciando às transgressões,
e ia se aproximando e querendo ser mais parecido com Deus. Então, andar na presença de Deus e ser perfeito. Jesus afirmou que se humildemente aceitarmos Deus como nosso Senhor, seus mandamentos não serão pesados. Exatamente, como eu estava dizendo durante a semana. Ele disse que a lei divina tem validade permanente. Quando observamos as leis de Deus por amor e gratidão a Ele, pela salvação que nos concedeu gratuitamente, experimentamos a plenitude de um relacionamento salvífico com Ele. Então, quem guarda a lei, mas não aceita o jugo com Jesus, vocês sabem por que Jesus diz isso, né? Que tomai sobre vós o meu jugo. Esse é um exemplo que me dava conta direto, mas vale a pena a gente lembrar. O jugo, como vocês sabem melhor do que eu, era uma canga que se colocava nos dois animais. Um animal mais forte e um animal um pouquinho mais fraco. Eles carregavam aquele jugo e iam fazendo ali as atividades do campo. Então, não tinha como um passar na frente do outro. O mais forte, ele dividia o peso com o mais fraco. Então, isso ia ajudando um ao outro. Então, Jesus, ele é como se fosse esse touro mais forte. E nós somos esse bezerro mais fraco. Então, ele vai ajudando e dividindo o peso com a gente. Por isso que os mandamentos não são pesados. Porque quando você divide a carga com Jesus, quando Jesus ajuda você a carregar esse peso, ele fica leve. Agora, vai carregar o peso sem Jesus? Vai tentar guardar os mandamentos sem um salvador, sem um advogado? Você não consegue. Você vai viver uma vida de legalismo, de tristeza, de sofrimento, porque você vai querer tentar ser perfeito sem ser justificado. Tentar ser santo sem ser perdoado. Como é que você consegue? Não tem como. Então, além de desfrutar as vantagens de guardar a lei, afinal violá-la só traz sofrimento e dificuldades, temos a certeza de saber que a nossa salvação é encontrada em Jesus e não em nossa observância da lei. Então, que isso fique bastante claro. A lei aponta o erro. Jesus é a solução. Amém? Amém. Então vamos orar e vamos dedicar todo esse estudo da semana nas mãos de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a tua lei, que é o reflexo do teu caráter, que é o reflexo de quem o Senhor é, e ao olharmos para ela, vemos os nossos erros, nossos pecados e a necessidade de um Salvador. Nos ajuda, Senhor, a estar na tua presença todos os dias e em todos os momentos. Que nós nunca possamos pensar que em algum momento estamos longe da tua face, podemos fazer o que quiser, que nós estamos escondidos de ti, porque nós estamos diante da tua presença todos os dias. Então, Senhor, nos ajuda a morrer para a nossa natureza pecaminosa, morrer para o eu, renascer todos os dias para essa nova vida e aprender a ser santos e perfeitos como tu és santo e como tu és perfeito. Fica com cada um aqui. Abençoa agora o estudo do livro com o pastor. Nos ajuda, Senhor, nos protege. Abençoa as programações desse final de semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu abrir aqui. Pode dar uma chá, pastor.